Irmãos, como é bom poder estar mais uma vez aqui na frente, né? Podendo compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e daquilo que Ele tem colocado no nosso coração. E o texto para nossa pequena reflexão hoje se encontra lá em Marcos. Queria te convidar a você abrir juntamente comigo. Marcos, capítulo 4. Eu vou estar lendo, eu peço que os irmãos estejam acompanhando a leitura. A partir do versículo 35 diz assim: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, que te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez falar contigo, mais uma vez colocar as nossas vidas diante do Senhor, e desta vez, ó Pai, para pedir ao Pai que o Senhor fale os nossos corações. Acalme a minha vida, acalme o meu ser, coloque, ó Pai, as palavras na minha boca para que eu possa ser usado pelo Senhor, e que essa palavra, Pai, venha de encontro ao coração dos que estão aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, um texto bastante conhecido de todos nós, né? Desde quando a gente era pequenininho, na EBF, na escola dominical, a gente ouve falar que Jesus acalmou uma tempestade com a sua voz. Né? A gente vê aqui que os discípulos eles estavam em um local, em uma região, né? E em certo momento eles entram em um barco e eles decidem viajar para o outro lado dessa cidade. Então acontece algo de extraordinário. Vem um vendaval, uma tempestade, e acaba fazendo com que aquele barco ele quase venha a pique. E imediatamente aqueles discípulos, com medo, eles vão lá na popa do barco e clamam por Jesus: Jesus, Jesus, ajuda-nos. O Senhor não se importa que a gente se pereça aqui, que a gente morra? E acontece que Jesus imediatamente acorda, se levanta e diz para aquela tempestade: aquieta-te. E tudo aquilo passa de uma vez por todas. É uma história que nós estamos cansados de saber. Mas hoje eu queria tratar de alguns detalhes que tem nesse texto, que muitas das vezes a gente não se atenta. Por exemplo, ao iniciar esse texto, a gente começa com a frase: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Repararam em algo nessa frase? Já tarde. Já era tarde da noite. Eles tinham passado o dia inteiro pregando, Jesus falando, ensinando para as pessoas. E passou a manhã, passou a tarde e já era tarde da noite. Já estava anoitecendo. E algo surpreendente acontece. Muitas das vezes, nós não acreditamos que Deus pode mover em nossas vidas, porque às vezes a gente acha que já é tarde. Às vezes, a gente acha que as circunstâncias da vida vão nos levar somente para a tempestade, para momentos ruins. E a gente acha que mais nada vai acontecer de bom em nossa vida, porque a gente acha que já é tarde. A gente não acredita que Deus ainda pode mover. A gente não acredita que Deus ainda pode
salvar o meu filho. Eu estou há 30 anos orando para o meu filho se salvar e ele não se salva. Eu acho que já é tarde, já era. Ele não vai aceitar mais a Cristo. Eu estou orando por uma doença que eu tenho há bastante tempo, mas eu acho que já era. Acho que Deus não vai fazer mais não. E a gente acaba perdendo as nossas forças, a nossa expectativa, a nossa esperança, achando que nada mais vai acontecer. Mas a gente se depara com um texto desse, que mesmo sendo tarde, Deus faz. Esses são alguns pensamentos que muitas das vezes vêm à nossa mente. A gente acha que o tempo de Deus já passou. Aí eu vou pedir a Samela para passar ali, ó. O tema da nossa reflexão é descansando em Deus. E o primeiro tópico fala sobre Deus é o Senhor do tempo. A gente não imagina aquilo que Deus ainda pode fazer em nossas vidas. A gente não tem ideia. Irmãos, Deus pode fazer grandes e maravilhosas coisas na minha vida e na sua vida. A gente não pode desanimar, a gente não pode ficar desmotivados, achando que Deus não vai fazer mais. Olha que interessante. Na história de Lázaro, por exemplo, lá em João capítulo 11, versículo 21, a Marta, ela achou que era tarde. Lázaro já estava morto há 4 dias. E Jesus chega naquela cidade e Marta falou: Jesus, se você tivesse chegado há 4 dias atrás, ainda dava tempo do Senhor salvar Lázaro. Mas o que aconteceu? Jesus ressuscitou a Lázaro. Para Deus não há tempo. Ele faz maravilhas. Ele pode mover. Ele pode até ressuscitar. Outra história, que é para demonstrar que Deus é o Senhor do nosso tempo, sobre a filha de Jairo, lá em Marcos capítulo 5, versículo 11, também acontece a mesma coisa. O pai não estava mais acreditando que Jesus chegaria e poderia salvar a sua filha, mas acontece algo extraordinário mais uma vez, demonstrando que o Senhor é o Senhor do nosso tempo. Ele pode fazer proezas na minha e na sua vida. Pedro, Tiago e João, naquele barquinho, eles pescaram e tentaram pescar a noite inteira. Eles arremessavam as suas redes para um lado, puxavam e nada. Tentavam puxar a sua varinha de pesca e nada. Então passaram a noite inteirinha assim, trabalhando e tentando pescar algo para o seu sustento. E não conseguiram. Na manhã eles encontram com Jesus. E o que Jesus faz? Agora chegou a hora. Eu ordeno que vocês joguem as redes. Eles jogaram a rede e a rede veio cheia. E o barco quase que encheu, quase que transbordou de tanto peixe, quase que afundou, né? Então, para a gente entender que o Senhor é Deus é o Senhor do tempo. Vamos dizer essa frase? Deus é o Senhor do tempo. Já posso encerrar minha reflexão aqui, que vocês já entenderam. Amém? Amém. Não, tem mais ainda. Bom, continuando. Irmãos, nós, por si só, nós somos ansiosos. Nós não acreditamos que algo pode acontecer. A gente quer muitas das vezes as coisas de imediato. Às vezes eu quero que algo se realize hoje, agora. Mas a gente precisa entender que o Senhor é o nosso Deus é o Senhor do nosso tempo. Não é do meu tempo, não é no seu tempo. É na hora que Deus quiser. Na hora que Ele quiser mover na tua vida, Ele vai. A gente só precisa descansar em Deus. Esse é o título da nossa reflexão, né? Descansar em Deus. Para você descansar em Deus, você precisa primeiro entender que Deus é o Senhor do nosso tempo. Por mais ansiosos que nós sejamos, a gente quer as coisas muito rápido, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora em que a gente precisa. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos,
mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando a gente coloca os nossos pedidos diante de Deus, é como se a gente estivesse confiando em Deus. Como a gente estivesse falando: Deus, o Senhor é o Senhor de tudo. Eu confio em Ti. Eu quero hoje colocar os meus pedidos diante do Senhor. Eu preciso disso, daquilo outro. E você vai falando para Deus. Você vai colocando para Ele as suas necessidades, as suas ansiedades. E a qualquer momento, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. E Ele pode fazer milagres ainda na tua vida. Amém? Continuando o texto, ele continua assim: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Eles estavam em uma cidade da Galileia. E eles estavam em um lago. Eles chamam de Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Esse lago ele tem uma extensão de 19 quilômetros e 13 quilômetros de largura. É um lago muito extenso. Por isso eles até consideram que seja um mar, né? Então, quando a gente está de um lado desse lago, é a Galileia, Decápolis. E do outro lado é a região dos Gerazenos, né? Um nome difícil. E do outro lado é um povo totalmente diferente, de cultura totalmente diferente do que eles viviam na cidade onde eles estavam. E quando a gente se depara com essa frase, passemos para outra margem, quer dizer que Deus quer fazer uma mudança na vida daqueles discípulos. Eles saem de um lugar e estão indo para outro. Irmãos, Deus quer fazer uma mudança na nossa vida. Ele quer nos renovar. Ele quer nos transformar. Ele quer fazer algo de diferente na minha e na sua vida. Mudar de lado significa mudar de vida. E muitas das vezes a gente precisa realmente de uma mudança. Mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança muitas vezes até de humor. Às vezes nós somos rancorosos, né? Nós guardamos muita coisa, mas às vezes precisamos demonstrar um pouco mais de felicidade. Precisamos ser mais contentes, mostrar o amor de Deus para as pessoas. Às vezes as pessoas não chegam perto da gente porque a gente está sempre de cara fechada, de cara amarrada, né? E como é importante a gente ser simpático, ser contente, né? Eu lembrei agora da Marcinha, ela está aqui. Olha que gente simpática, gente. Então, assim, é importante a gente ter uma mudança de vida. É importante a gente acreditar e confiar que Deus pode mover em nossas vidas. E nunca é tarde para uma mudança. Será que hoje você precisa de uma mudança na sua vida? Por que é necessário uma mudança de vida? Quando a gente muda de vida, a gente cresce, a gente amadurece e a gente se aproxima mais de Cristo. Nessa história que nós acabamos de ler, aconteceu que eles passaram para outra margem através de um barco e aconteceu uma tempestade. E o que os discípulos fizeram? Com medo se aproximaram de Cristo. Olha que interessante. Eles, passando por esse momento de mudança na vida deles, eles se aproximam de Cristo e eles falam: Deus, Jesus, Cristo, me ajuda, eu preciso do Senhor, me salva dessa tempestade. Hoje talvez você esteja na sua vida passando por uma tempestade, por um momento ruim, por um momento difícil. E a gente só precisa mudar de vida e dizer: Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Modifica o meu ser, faça mais em mim, esteja comigo, eu quero me aproximar do Senhor, eu preciso de Ti, Deus, eu não quero morrer, olha essa tempestade que eu estou passando, eu preciso do Senhor. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa, em que você carecia tanto de Deus, talvez você nem lembrou de Jesus, ou então você lembrou, e Deus foi lá e te ajudou, Ele te resgatou daquela tempestade. E a gente continua lendo o texto. Vamos para o versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles os despertaram
e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. Esse é o momento em que a gente descobre o nosso terceiro ponto da nossa reflexão hoje, que é: Deus está no controle. Deus é o Senhor de tudo. Só Ele pode mover, só Ele pode fazer maravilhas em nossas vidas. Os discípulos ali estavam apavorados, eles estavam gritando de medo, com medo da morte. E eles se aproximaram de Jesus: Jesus, eu preciso do Senhor. E ele imediatamente, o que ele faz? Tempestade, aquieta-te. Eu estou no controle aqui. E ele falou com os discípulos: acalmem-se, eu estou com vocês, eu estou no controle. Eu que comando a chuva, eu que comando o sol, eu que comando o tempo, eu que comando a sua vida. Interessante a gente pensar nisso, porque muitas das vezes a gente vem no culto à noite, ou no culto dia de semana, e a gente está tão acostumado a fazer: Senhor, move na minha vida, faz o teu querer em mim, modifica-me, renova-me, esteja comigo, toma o controle da minha vida. Só que muitas das vezes, quando Deus toma o controle da nossa vida, a gente não quer. Às vezes, domingo de manhã, aquele friozinho na nossa cama, e vem na sua mente: vou na escola dominical para ser abençoado. E Jesus está tomando conta da sua vida, está falando com você: Renan, levanta, toma seu banho, toma seu café e vai para a igreja. Só que por outro lado, eu não deixo Deus tomar o controle da minha vida. Eu falo com Ele: ah não, vou ficar na minha cama, vou ficar aqui tomando meu cafezinho, vendo uma televisão, vendo futebol. E é assim, nossa vida ela é cercada de escolhas. Você pode optar em fazer as coisas de Deus ou não. Você pode deixar Deus tomar o controle da sua vida ou não. A gente precisa aprender a deixar Deus tomar o controle da nossa vida. Nunca é tarde. Sempre há tempo para Deus fazer uma modificação na sua vida, uma mudança. E sempre há tempo para que Ele esteja no controle da sua vida. Amém, irmãos? Amém. Recapitulando, primeira lição de hoje. Deus é o Senhor do tempo. Vamos falar? Deus é o Senhor do tempo. Segunda lição, Deus deseja uma mudança. E terceiro, Deus está no controle. Irmão, já finalizando a nossa reflexão, eu gostaria de deixar 3 aplicações para você. Cada reflexão baseada em um tema daqueles ali. Sabendo que a gente precisa descansar em Deus, a gente também precisa crer que Deus é o Senhor do tempo e crer que Ele pode oferecer conforto e esperança em momentos de sofrimento e em momentos de mudança. Então, irmãos, acredite em Deus. Ele é o Senhor do tempo. Segunda aplicação: querer uma mudança é querer ser diferente. É querer estar mais próximo de Deus. Será que hoje você quer se aproximar mais de Deus? Você deseja uma mudança real na sua vida? Ou você acha que você não precisa? Está bem do jeito que você está? Está tranquilo? Não preciso mais buscar a Deus? Não necessito vir à igreja? Faço as coisas do meu jeito? Da minha maneira está certo? Nem sempre é assim, né? A gente precisa entender que precisamos de uma mudança. E o terceiro, dizer que Deus está no controle, é deixar Deus agir em todos os aspectos da nossa vida. Eu acredito que a gente precisa deixar Deus no nosso controle, tomar conta da nossa vida. Então nossa vida será totalmente diferente. Será que hoje você pode tomar essa iniciativa e falar para Deus: Deus, tira essa tempestade da minha vida, amudece-te, acalma-te. Só Deus pode transformar, só Deus pode estar com você.
Mas para isso você precisa de confiar em Deus. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus, para que Ele possa fazer a mudança, para que Ele possa estar no controle da tua vida. Feche seus olhos. Gostaria de estar orando. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Deus, queremos nesse momento deixar Deus agir e tomar o controle de nossas vidas. Não queremos fazer da nossa vontade ou da minha vontade, mas fazer da vontade do Senhor. Que tudo aquilo, Pai, que tiver que acontecer em nossas vidas, seja de acordo com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu querer. Que o Senhor, Deus, esteja movendo em nossas vidas, fazendo o Teu querer sobre nós. Pai, precisamos de uma mudança, precisamos entender que nunca é tarde para uma mudança e que ainda o Senhor pode fazer maravilhas e milagres em nossas vidas, que não será tarde. Então, Pai, colocamos a nossa esperança e a nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero, em último lugar, só ler um versículo. Romanos, capítulo 8, versículo 8. Para encerrar nossa reflexão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas acontecem para o bem, para o nosso bem. Basta a gente colocar a nossa vida diante de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.